Olá, vamos dar continuidade aqui à estrutura dos parágrafos. Vocês já viram o parágrafo da introdução, o modelo do parágrafo padrão. Agora eu vou mostrar mais ou menos como é que vocês vão fazer o parágrafo da conclusão. E isso, mais uma vez, eu repito, de acordo com o modelo das redações nota 1000, porque eu sei que vocês também querem tirar nota 1000 e é interessante que a gente siga os exemplos desses textos, a estrutura, para saber como foi que esses participantes conseguiram organizar suas redações e atingir essa nota máxima, né? A tão sonhada nota 1000. E no parágrafo de conclusão, a gente precisa entender que é interessante, quando eu falo de projeto de texto, projetar o texto, programar o que vai ser colocado em cada parágrafo, é interessante que vocês coloquem a proposta de intervenção no final, na conclusão, no fechamento. É obrigatório? Não é obrigatório. Eu até destaquei aí no slide. É interessante que a proposta de intervenção fique no parágrafo da conclusão de sua redação. Mas, mais uma vez eu repito, não é obrigatório, mas é interessante. Se a gente vê que a maioria dos textos, nota 1000, a proposta de intervenção está lá no parágrafo de conclusão, por que não seguir essa estrutura? Não teria lógica não seguir, a lógica é a gente seguir. Vamos, então, deixar essa proposta de intervenção para a conclusão, para o fechamento do texto, fica até mais organizado, tá certo? Ó, antes de entender a construção desse parágrafo, é preciso primeiramente saber quais são os elementos que compõem a proposta de intervenção. Gente, a proposta de intervenção é obrigatória. Já até falei isso em aulas anteriores para vocês. O que é essa proposta de intervenção? É uma proposta que você vai colocar no seu texto tentando resolver os problemas que serão discutidos. Esse quesito aí você vai encontrar na competência 5, que eu até destaquei aqui. Ó. O que pede a competência 5 da redação para o Enem? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado. Ou seja, elaboração da proposta é essencial. Se você não elabora a proposta, aí já vai ser zerada sua nota na competência 5. Só que tem outro critério que vocês devem ficar bastante atentos. Por quê? Não é somente elaborar a proposta, é elaborar ela respeitando os direitos humanos, tá certo? Vocês devem ter muita consciência do que é esse respeito aos direitos humanos. Eu vou explicar para vocês detalhadamente, assim como mostra o manual do participante lá da redação. Ok? Vamos ver o que diz esse manual em relação à proposta de intervenção. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Ou seja, lá na sua redação, você vai ter que citar alguns problemas, né? É claro que vai se posicionar e após seu posicionamento você vai citar os problemas. Lá no desenvolvimento você vai justificar por que ocorre tal problemática diante de determinado tema. E aí, quando você já está fazendo essa defesa, já selecionou o que vai problematizar, já sabe como é que vai defender, você já tem que buscar a solução para isso, entendeu? Mesmo que minimamente, algo que tente amenizar a problemática que você discutiu. É interessante que na sua redação você consiga identificar o que melhor vai ter de solução para aquilo que está sendo discutido dentro da sua redação. Você já vai colocando o problema e já vai pensando numa solução para aquele problema. Quando você pensa nessa solução ou uma forma que pode minimizá-lo para tentar melhorar aquela situação que foi discutida, isso já é considerado uma proposta de intervenção, tá certo? Continuando aqui, ó, as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes problemas de difícil resolução. São eles problemas de ordem social, científica, cultural e política. Então, sempre vocês vão encontrar problemas dentro desses ciclos aí, o ciclo social, científico, cultural e político. É claro que os temas não vão ser nada que você não consiga dissertar. Nada que um aluno do ensino médio não consiga dissertar. Obviamente, ele vai colocar isso dentro da nossa realidade.
ok? Então, tenham consciência aí do que os temas vão abordar e quais problemas você vai poder ou você vai sugerir tentar solucionar ali no seu texto, sempre nessa ordem social, científica, cultural ou ordem política, tá? A proposta de intervenção, ela precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto. Tá vendo como, mais uma vez, aparece aí a questão do projeto de texto? Eu já disse e vou repetir para vocês. O projeto de texto, ele é essencial, ele é fundamental. Você precisa programar, planejar o seu texto. E na hora que você for fazer esse projeto, esse planejamento, você tem que ter a consciência de que nesse planejamento já deve ter a solução ali, mais ou menos, do que você vai abordar na sua redação, tá certo? Não vai deixar para tentar colocar a solução depois que já estiver escrevendo a redação, porque pode ser que ocorra ali problemas de coerência, ok? Então, continuando. Considerando seu planejamento de escrita, avaliado na competência 3, né? O projeto de texto ele é avaliado na competência 3 e não na 5. Sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvidas e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada a seu projeto de texto. Então, observe o que está sendo explicado aí nesse trecho que eu separei para vocês. Está dizendo o seguinte, que quando você vai fazer a redação, você colocou lá a problemática, você vai ter que tentar resolver aquilo que foi citado no seu texto. Porque muitos alunos acabam fazendo o seguinte, não faz o projeto de texto, não planeja, não faz a estruturação do que vai ser desenvolvido ali em cada parágrafo, e aí quando vai concluir a redação, coloca uma proposta de solução que não tem nada a ver com aquilo que foi discutido na redação. Não tem nada a ver com a tese, não tem nada a ver com os problemas selecionados, não tem nenhuma relação, fica totalmente incoerente. Então, se isso ocorre, ele vai perder muitos pontinhos ali na competência 3, porque a competência 3 vai ser avaliado o quê, né? A organização do seu texto, o planejamento. E essa questão aí da proposta de intervenção, se ela não estiver relacionada com aquilo que foi discutido, vai ter prejuízo para você. Por isso que eu destaquei essa parte para que você tenha consciência disso. Então, todas as ideias ali da sua redação, tudo tem que ser muito bem encaixado, tá ok? Continuando. Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também o ator social competente para executá-la de acordo com o âmbito da ação escolhida, individual, familiar, comunitária, social, político, governamental e mundial. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e seu efeito ou finalidade, bem como algum outro detalhamento. Então, vamos lá. Resumidamente, observe o que foi dito aí. Foi dito que a sua redação, na sua proposta de intervenção, você vai ter que falar de uma ação que deve ser executada na hora da elaboração da proposta. Essa ação ela vai ser executada por um ator social, que pode ser algo que envolve a família, a comunidade, a questão social, política, governamental ou até mesmo mundial. Além desses dois, você deve citar o meio em que a proposta vai ser executada e o efeito ou a finalidade que essa proposta vai causar, e no final vai trazer um detalhamento sobre tudo isso que foi elaborado. Observando, o que precisa ter essa proposta de intervenção? Precisa ter esses 5 elementos aí. A ação, o ator social, o meio,
o efeito, a finalidade e o detalhamento. Então, você precisa memorizar. Isso, obrigatoriamente, você precisa memorizar. Esses 5 elementos aí, porque quando você for elaborar a proposta de intervenção, for construir ali aquele parágrafo com a proposta de intervenção, você já sabe que eu preciso citar uma ação, um ator social, um meio, um efeito e a finalidade com detalhamento. Aqui eu separei exatamente as perguntas que devem ser feitas na hora que você estiver montando sua proposta de intervenção. Você precisa lembrar sempre disso. Ó. Para elaborar a sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. Eu coloquei de acordo com as cores aqui, ó. Azul, na cor azul, a ação. Na cor laranja, o ator social, na vermelha, o meio, na verde, o efeito, a finalidade, nessa corzinha aqui, vinho, o detalhamento. Qual é a pergunta para a ação? O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Essa é a pergunta. O que eu vou apresentar? Qual é a ação que deve ser feita de acordo com o problema que foi dito ali na minha redação? Aí você vai pensar na ação. É preciso mais campanhas, é preciso fazer leis, é preciso fiscalizações. Então, isso está em volta da ação interventiva. Além dessa ação, alguém vai precisar executar, né? Quem deve executá-la, que está aí na cor laranja? Quem vai ser o ator social? É o governo que vai executar? É a família? É a escola? É o Ministério Público? É o Ministério da Saúde? Vai depender do tema, vai depender do problema que você colocou ali na sua redação. Mas, por exemplo, se for para fazer mais leis, você pode botar aqui é papel, é dever de quem? Do Poder Legislativo, né? Ou então você pode colocar do governo, que dá essa ideia mais geral. Tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Se for algo relacionado à educação, você pode citar como um ator social o próprio Ministério da Educação, ou a própria escola, ou a família, ou os dois, né? Um conjunto entre escola e família, entre escola e Ministério da Educação. Mais uma vez eu digo, dependendo do problema que você colocou ali na sua redação, como é que vai ser esse meio? Como é que você vai elaborar ali o meio? Qual é a pergunta que fica? Como viabilizar essa proposta? Aí você faz essa pergunta. Qual vai ser o meio que eu vou viabilizar a minha proposta? Vai ser por meio de propagandas, por meio de cartazes, por meio de diálogos, por meios do quê? Qual vai ser o canal para que ela possa ser executada, para que o ator social consiga executar aquela sugestão de solução? E ainda você vai ter que citar o efeito ou a finalidade, tá? O que é o efeito? Você disse lá a ação, citou o ator social, falou o meio, por qual meio vai ser executado e vai dizer a finalidade. Para que isso vai servir? Para quê? Qual é o fim disso? Qual é a função, a finalidade daquilo que você pensou para resolver o problema? E no final você vai colocar a informação, uma informação a mais, a pergunta que fica no detalhamento. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Você pode justificar melhor aquele efeito que foi colocado na sua proposta de intervenção. Vamos ver o exemplo para que isso fique mais claro, tá? Observe aqui esse parágrafo de proposta de intervenção. Aqui é um parágrafo de conclusão, como eu tinha dito para vocês no início dessa aula. O ideal é que vocês façam a intervenção já no último parágrafo, no parágrafo da conclusão. Vamos ver aqui sobre o tema a formação educacional dos surdos. Coloquei a intervenção sobre esse tema porque é algo que a gente já analisou. Vamos ver se tem ação, ator social, meio, efeito e detalhamento. Observe. É imprescindível que as famílias desses deficientes exijam do poder público a concretude dos princípios constitucionais de proteção a esse grupo, por meio do aprofundamento no conhecimento das leis que protegem essa camada,
para que, a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido e, assim, essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição à sociedade. Vamos analisar? Quem vai ser a ação? Melhor dizendo, vamos começar pelo agente, pelo ator social. Ator social. Quem vai ser? Tá aqui de laranja já indicando, né? A família. Qual é o papel da família aqui? O que eles vão fazer? Olha a ação aqui com o verbo indicando ação. Ó. As famílias dos deficientes, elas devem exigir, entendeu? Exijam do poder público a concretude dos princípios constitucionais de proteção a esse grupo. Então, tudo isso aqui de azul vai ser a ação. A ação que o agente vai executar. Quem é o agente? A família. Tá certo? Depois de escolher o agente, de falar sobre a ação desse agente, foi feito o quê? Foi sugerido o meio. Como é que essa exigência vai ser feita? Por meio de quê? Olha só como foi colocado. Por meio do aprofundamento do conhecimento das leis que protegem essa camada. Então, aqui a gente visualiza o quê? As famílias como ator social. Aqui elas vão exigir do poder público a concretude dos princípios aqui da Constituição. Por meio de que elas vão exigir isso? Ó, 3. Elas vão exigir isso por meio do conhecimento das leis, que vai proteger os surdos, porque tem lei para isso. E qual é a finalidade? A gente percebe aqui no 4 a finalidade, ó, para que a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido. E observe que ainda é acrescentada uma outra ideia, que a gente vai chamar esse acréscimo de detalhamento, ó. Essa parcela recebe um acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição à sociedade. Perfeito! Observe como tem todos os elementos que precisam ter a proposta de intervenção para que se tire 200 pontos na competência 5. Não diz respeito aos direitos humanos. Observe que é citado o ator social, é citado a ação, o meio, o efeito ou a finalidade, e ainda tem um detalhamento para fechar o parágrafo. Vocês estão observando essa organização? É assim que se monta um parágrafo de conclusão. É claro que aqui é só um trecho. O ideal seria você iniciar com uma conjunção conclusiva, retomar a tese, mais à frente eu vou mostrar isso com mais detalhe, mas a gente, colocando o olhar somente para a proposta de intervenção, a gente percebe que aí tem todos os elementos, tá? Que está muito bem estruturados, que com certeza esse candidato não teria como não tirar uma boa nota na competência 5. Aí a gente percebe que foi 200 pontos na competência 5 e como é um texto nota 1000, tirou 200 em todas as competências, tá? E eu trouxe aqui aquela redação que nós já havíamos analisado para vocês perceberem melhor essa questão da proposta de intervenção. Vejam aí. Vamos lá. Aqui, ó, tá enumerado da mesma forma, eu vou ler e aí depois a gente vai enumerar para ver o que é cada um. De start, para que as pessoas com deficiência na audição consigam um acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para que os professores, por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais, ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagens nas redes sociais, para que a discriminação dessa maioria seja reduzida, levando a maior inclusão. Então, vamos lá. Onde está a ação? Vamos ver o agente junto com a ação. O agente que eu chamo é o ator social. Quem é o ator social? O Ministério da Educação. Vai enumerar aqui como 1. E também, junto com o Ministério da Educação, tem as instituições de ensino. Aqui também é 1.
as instituições de ensino. Então, esses dois aqui são os agentes. O que que eles devem executar? Eles devem promover cursos de Libras para os professores. Então, aqui vai ser a ação. Aqui é a ação. Vou só trocar aqui, porque eu troquei a enumeração do agente pela ação. Aqui é o 2, não é isso? E aqui é o 1. Aqui é o 1, que é a ação, aqui é o 2. São os atores sociais, tá? Então, eles vão promover um curso de Libras para professores por meio de quê? Olha aqui o modo meio. O modo meio aí vai ser o quê? Vai ser o 3. Por meio de oficinas de especialização à noite e vai justificar. Ó, essa justificativa aqui a gente já vai considerar como um detalhamento. Vai dizer que é horário livre para a maioria dos profissionais, até aqui. Observe que nessa conclusão existem duas propostas de intervenção. Existe essa aqui que eu destaquei, com as cores azul, laranja, vermelho, verde e vinho. E existe essa outra aqui que não está destacada nesse slide, mas eu destaquei aqui, ó. Observe que... Por que tem duas propostas de intervenção? Porque provavelmente não que a gente já analisa esse texto, porque nós vimos que esse texto aqui, ele possui duas problemáticas. Então, a candidata optou por fazer uma proposta de intervenção para resolver a primeira problemática e outra para resolver a segunda problemática. Quais foram? Falou sobre a questão do preconceito ainda existente e a falta de atenção do Estado. Então, a gente viu como é que ela justificou, agora há pouco, essa intervenção para resolver a questão do preconceito. Agora, vamos analisar como foi que foi feita a intervenção para resolver esse problema da falta de atenção do Estado. Olha aí, ó. Em adição, o Estado, que vai ser quem? O ator social. 2. O ator social. Qual é a ação que o Estado vai executar? Deve divulgar propagandas institucionais, ratificando a importância a respeito aos deficientes. Então, isso aqui vai ser o 1, que é a ação. O Estado vai ser o ator social que vai executar essa ação. Por meio de quê? Vamos ver, ó. Olha o modo meio aqui. Por meio de postagens nas redes sociais. Qual é o efeito? Aqui eu vou colocar o 3. O efeito para quê? Que é o 4. A corzinha era para ser verde, mas não tem problema. Para que a discriminação dessa maioria seja reduzida, levando a maior inclusão. A gente percebe que faltou aqui o 5, detalhamento, né? Professora, mas faltou o 5. Como foi que essa redação foi nota 1000? Simples, porque teve uma completa. Observe que nessa primeira intervenção aqui, tem os 5 elementos. Na segunda, faltou apenas 1. Isso não vai impedir que o aluno tire nota menor que 200 pontos nessa competência. O que você tem que fazer tem que saber que pelo menos uma das competências, elas devem ser completas, deve conter esses 5 elementos que você vai memorizar e não vai esquecer de jeito nenhum. A ação, o ator social, o meio, o efeito, a finalidade e o detalhamento, tá ok? Então, essa primeira parte aqui, vou encerrar. Na próxima aula vamos ver sobre a questão do direito aos os direitos humanos, o respeito aos direitos humanos, para que vocês não cometam esse erro, porque pode ser que você faça uma intervenção com todos esses elementos que eu acabei de citar, mas se você desrespeitar os direitos humanos, seu texto pode ser zerado na competência 5 e isso vai ser um problema muito ruim. Por quê? Porque vai diminuir bastante sua nota. Então, tem que ter bastante atenção quanto a isso, tá legal? Então, até mais, até a próxima aula.